Acho que eu devia fazer alguma coisa muito absurda nesses 15 segundos iniciais, porque o negócio é retenção, não é? Daí eu tinha que pular um anel de fogo. Tinha que colocar aqui e acender com líquido inflamável, uma argola, um anel de fogo, pular ou começar a gritar com vocês, ou começar a falar qualquer coisa estapafúrdia, óbvia, violenta, raivosa para ter retenção, né? Daí retenção fica sendo negócio, né? Não vou fazer isso porque é render-se, né? Mas é incrível já começar a falar e aí já me leva a uma outra conclusão muito melhor, que é falar de ontologia aqui, né? O assunto do niilismo eu cutuquei o Nietzsche e o assunto de ter falado sobre o niilismo puxou muita coisa, né? Ou pelo menos um pouquinho, né? Gera um desconforto óbvio, gera gera uma tensão que não é exatamente por onde eu gostaria de ir, mas tudo bem também, se for o caso com quem estiver ouvindo, né? O niilismo ele é, pelo menos como visto, por causa eu não vou em Matrix, né? Mas é por causa dos vídeos do Matrix deu o que falar um pouquinho sobre o niilismo e sobre, na verdade, sobre a ontologia profunda, sobre o niilismo, né? Mas são duas coisas que requerem muito tempo para destrinchar. Não adianta eu falar um pouquinho aqui, ou, né? Precisa de mais tempo para adentrar esse assunto. Vamos ver o quanto eu consigo. É curioso terem falado assim, bom, é, é só um filme, né? Ou um comentário sobre Matrix, né? Mas aí não é, um filme não é, né? Quando saiu não era só. Quando sai um filme não é só um filme, é uma ideia, né? É uma ideia com todo um objetivo de retenção. Como aqui, entretenimento é o quê, pessoal? Entretenimento, no fim das contas, é feito para atrair para retenção, mas isso ficou implantado, engrunhado, já inserido, imbuído na coisa da programação. Então a gente já industrializou a coisa da atenção humana. E aí quando eu digo economia da atenção, vocês podem ficar podem prestar atenção nisso. Né? A gente já metrificou para vender a nossa atenção, percebe? Aí fica todo mundo fazendo o possível para. Tem um vídeo do Felipe Boni, vai lá, Felipe Boni é demais, sobre uh, a desgraça que tá as séries, né? Aí ele tá analisando o finalzinho do The Boys, mas que muita gente reclamou que tá, não sei se horrível ou se com muita baixíssima qualidade, né? E aí ele vai analisando e eu recomendo ir lá assistir. Por quê? Porque é o que a economia da atenção pura faz, né? A gente está a nossa atenção já está industrializada para ser, né? Para dar a sequência aqui, por meio da programação, por meio de como o YouTube funciona. Por exemplo, o YouTube, mas todas as plataformas têm, cada uma à sua maneira, o seu caminho de puxar e reter a atenção, né? O YouTube é inscritos, mas tem uma série de outras regras combinadas com os inscritos e com o comportamento que cada usuário tem com o próprio YouTube, né? E ele seguia assim, ele não seguia só pela pessoa que está fazendo o conteúdo ou não. Enfim, deixa isso para lá, porque eu quero falar de ontologia e que eu não vou abusar disso que é reter atenção. Eu vou, sabe, que eu brinquei com um amigo uma vez, vou dar porrada, machucar alguém, mandar alguém pro hospital para gravar conteúdo no hospital. Olha que legal, né? Criar conteúdo no hospital, batendo e ferindo alguém. Ah, não precisava dizer uma porcaria, uma obviedade dessa só pra, né? Isso já tá. Chega um ponto em que aquilo que é de mau gosto e ruim, o fato de você
exemplificar e apontar uma coisa óbvia de mau gosto já é o sinal de distopia ou de coisas assim, né? Por quê? Porque não é preciso falar disso. Só é preciso falar e apontar um mau gosto óbvio, absurdo, quando tá difícil de olhar. É tipo assim, tem que falar de paz quando tem muita guerra. Mas a paz seria, no lugar de guerra, morte, destruição e sofrimento, ela seria um comportamento óbvio em sociedade, né? Não precisa falar de. Aliás, precisa falar de paz, mas nesse sentido mais grosseiro. Né? Mas só porque o mundo está em. Né? Porque tem alguns agentes aí, né? Tem alguns presida de. Presidente que devia ser presidiário, que agita muito a paz no mundo e causa muito problema e chega a matar muita gente com a própria, né, movendo o próprio poderio e tal. Vamos ficar em ontologia. Eu queria dizer que ontologia é difícil de falar, não é fácil de, não é de bom go, não exatamente bom gosto, mas não é de bom tom ficar mencionando ontologia sem ser requisitado. Né? Assim como você não chega para falar de política com todo mundo, né? Entende? Muita gente fala assim, ah, não se deve falar de política no trabalho e tal, e prejudica e tal. Sim, mas é que tem um motivo pelo qual política é elétrico, né? Política sai faísca quando as pessoas começam a discutir, adentrar e falar sobre o que elas acreditam, na sua visão, que é melhor politicamente e tal. E ontologia é a mesma coisa, mas eu acho que, dadas as circunstâncias mais amenas e com uma direção melhor, é bom sim falar. Né? Eu estou colocando niilismo como ontologia porque é uma visão idiótica muito forte. Né? A galera gosta do niilismo. Eu mesmo, sei lá, e quando eu tinha 13, 14, 15, achava o Nietzsche legal, porque eu olhava o niilismo e falava, poxa, que bacana, né? Mas porque tinha essa coisa profunda que ele não explicava, que ninguém me explicava. Vocês imaginam nos anos 90 que uma criança de 13, 14 anos vai conversar sobre visão profunda da realidade ontológica com as pessoas. Não, mas eu achei, e por isso eu achava o Nietzsche legal, eu ficava lá lendo. Mas, como eu falei, é radioatividade. Isso aí é radioativo, contamina, precisa ter cuidado. Por isso que eu coloquei o nome do outro vídeo numa brincadeira besta e talvez de mau gosto como o Césio 137, porque eu queria apontar como radioatividade. Porque o pensamento é poderoso, não é só uma ideia, né? Aí você pega lá as irmãs que eram irmãos e o V de Vingança e ideias são a prova de bala, né? Vai lá no V de Vingança, ver o Guy Fawkes e a máscara e entender que elas queriam dizer com ideias são a prova de bala, né? O que você tem é uma ideia, querido, que eu vá estar tá morto depois, né? Mas a ideias são a prova de bala, né? Então, pegar o gancho que apareceu naturalmente, não ia ir por aí, mas já apareceu, né? O V de Vingança e essa frase do personagem principal do Guy Fawkes, como as ideias são a prova de bala, é uma coisa que expõe o que é visão ou ideia. Né? Não, não é só um filme, ou quando sai, não é só entretenimento, não é só um videozinho, não é só um carinha chato que você não conhece falando um monte de porcaria pra você. A gente precisa entender profundamente onde nossa intenção está, onde a nossa atenção e a economia da atenção que hoje rola solta, com ou sem publicidade venenosa, para extrair aquilo que em nós é uma coisa muito profunda, a própria atenção. E aí, como é que você
mede tudo isso. E por isso o termo economia da atenção é bom, né? Isso tudo está sendo sugado e dragado, tá tudo metrificado. Como é que a gente vai levar e abusar da atenção das pessoas, né? Fazer mau uso da atenção das pessoas. Arrastá-las para cá e para lá com sei lá que ideinhas que eu vou colocar aqui para vocês como alguém que está criando conteúdo para melhorar a retenção e depois ir lá olhar no Analytics e ai, minha retenção tá assim, preciso pular mais anéis de fogo para chamar mais atenção, o Cirque du Soleil, criar malabarismo, fazer umas coisas idiota, ferir alguém, chocar, ir por qualquer lado que vá impactar as pessoas para puxar. O que que é isso? O que que é isso que está posto como sistêmico? Por exemplo, no YouTube, mas toda plataforma tem sua forma de economia da atenção. Então, tem uma coisa muito anterior para olhar, diz respeito a nós individualmente, porque diz respeito a como você aí gerencia a sua própria atenção, que é como você aí entende e gerencia a sua própria visão de mundo, a sua própria mente, a sua própria. Por isso, eu vou até deixar para o próximo, porque já está longo esse vídeo, mas era em economia da atenção na própria mente. Porque você tem que ser capaz de se perceber, você tem que ser capaz de entender como você está se direcionando, como você está gastando seu tempo. Se você está aqui assistindo ou se você está ali fazendo qualquer outra coisa. Então, o que é que você está fazendo com o seu instante de. Por isso que vai para a ontologia profunda, né? Vai, não tem como, e é por isso que eu comecei do jeito que eu comecei. Não tem como desviar da profundidade da mente, né? Cada instante nosso de consciência e de atenção é a nossa própria vida. Como você julga e gasta o seu tempo útil não é nem como você faz ou o que você faz na sua vida. É o que passa e atravessa por dentro de você com a tua visão de mundo, como você pensa e para onde você direciona seu pensamento, sua motivação, por que você faz o que você faz, por que você gasta o tempo que você gasta com tais coisas, né? Isso tem que estar claro para você porque tem que estar bem direcionado. Você tem que entender o que é isso, porque isso é um fator muito importante no ser consciente. Por isso tem que ir em ontologia profunda. Por isso eu vou em outros vídeos, mas já está grande o suficiente, mas é bom como um começo disso que eu pretendo falar que é tão absurdo ou não, tão ao mesmo tempo que é absurdo hoje é preciso e é necessário. Né? Se a gente não falar disso, a gente vai estar delegando, vai estar largando, vai deixar a IA e os data centers proliferar, porque vai ficar tudo ali gravado em algum lugar, na nuvem, que são data centers, né? Eu já falei isso em algum vídeo, mas não existe nuvem, existe data center. Né? E vocês podem olhar, a população americana tem ficado um pouco não contente, para dizer o mínimo, né? Com data center, com barulho, com gasto de água potável, com, com, com energia, barulho, poluição sonora, poluição real, gasto de poluição de água e coisas muito reais que data center é um lixo que está sendo o que está montado desse jeito, só armazenar dados, a dizer, mentir para todo mundo que era nuvem, quando na verdade está tudo fisicamente num lugar, né? Então não é por aí, não é por aí. Ficar extraindo a atenção de todo mundo, aprimorar as IAs e chamar
os chatbots, os robozinhos de texto de inteligência artificial, é outra pataquada. Não é inteligência artificial, é robozinho de texto, legal. Tem uma certa utilidade boa aí, depende de como você direciona. Principalmente os grátis que você tem acesso aí. O GPT e Grok, esses outros aí, que é tudo grátis. São o pior do pior, é o chorume, é o final do final da feira, tá? Por quê? Porque a IA mesmo que está sendo, que é mais válida e que está sendo usada, são as pagas e muitas vezes você nem tem acesso e as que você tem são as pagas e os planos infinitos lá em potência e aumenta o valor e tal. Então, essas IAs são lixosas, né? As grátis. Elas são o final do final, que é só para coletar, só para armazenar, só para criar big data, só para expandir data center, só para tentar justificar como ficou essa cultureca de cultura mequetrefe, né? De ficar juntando dados em um monte de data center, a gente vai espalhar data center no planeta Terra. Quando acabar o espaço, nós vamos colocar data center na Lua, data center embaixo do oceano, data center sei lá onde. E aí nós vamos fazer uns Android com a IA desenvolvida em cima de todos os. Para um pouco para pensar sobre a tua atenção e para dar a real direção para você mesmo, para você entender um pouco desse merderê todo que tá junto, né? Nisso como tá disposto nas plataformas para poder, né, se colocar melhor diante de tudo. Para variar ficou confuso, mas não ficou, então eu vou deixar como gancho para próxima, para mais um gancho de gancho de gancho, porque eu preciso adentrar nisso e tá bom por enquanto. É em ontologia que precisa ir, é em intenção, é em como você vai julgar a sua própria intenção e tal. Mas tem aí a cultureca por fora fazendo um monte de coisa para todo lado, atirando para todo lado. É por isso que o indivíduo precisa de responsabilidade para olhar para o próprio pensamento, para a própria consciência, para o que ela é e falar de ontologia, como eu estou fazendo aqui. É por isso que eu estou fazendo isso aqui, né? Porque a pessoa e o indivíduo precisa se responsabilizar. Se não é só delegar, é só deixar a vida me levar. Assim, a vida leva eu nesse oceano de porcaria, né? Nós estamos as ilhas de plástico lá, aquelas ilhas e montanhas de plástico que ninguém consegue limpar, que tem uma parte tentando, né? A gente está juntando só isso, mas o indivíduo precisa pensar e ir a fundo nisso para poder desviar disso como está montado, né? Não é por outro motivo que eu tô aqui falando igual um idiota. Comenta aí para dar sequência. Tchau.